Queridos irmãos, nós vamos estar pensando com os irmãos a partir de hoje, talvez alguns domingos, a respeito deste tema que tem estado no meu coração, tem estado na minha alma já há algum tempo, da nossa necessidade, do cada crente, da Igreja de Jesus, estarmos refletindo, pensando na urgência que é termos a nossa vida cheia do Espírito Santo de Deus. De quão urgente se faz a Igreja de Jesus ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, nós lemos essa passagem que ela aponta para esse momento muito especial na vida da igreja. Na verdade, poderíamos dizer, o momento em que a igreja nasce. Jesus esteve como que plantando esta semente ao longo do seu ministério. E agora, esta igreja está brotando. Essa igreja está nascendo. E ela nasce nesse dia especial, o dia de Pentecostes. O Pentecostes era e ainda é uma das principais festas dos judeus. Os judeus têm várias festas, que nós encontramos na Bíblia, mas há 3 delas que são muito especiais. São as festas, primeiro, da Páscoa. Lembra lá da saída do Egito, lá onde Deus mandou Moisés sacrificar o cordeiro da Páscoa, que ali representava a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. A segunda festa era a festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa. Era também chamada a festa das semanas, porque era uma festa que acontecia 7 semanas após, portanto era contada 7 semanas. E aí era a festa do Pentecostes. Também nessa ocasião acontecia, e até se confundia essas festas, a festa das primícias. Era quando o povo trazia, no dia de Pentecostes, portanto 7 semanas depois da Páscoa, trazia os primeiros frutos da colheita que acontecia nessa ocasião, para dedicar esses frutos, dedicar a sua oferta para Deus. Era a festa das primícias, ou a festa das semanas, ou a festa do Pentecostes. Elas se confundiam, porque aconteciam naquele mesmo período ali. E a terceira festa era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos acontecia já um pouco mais à frente, no 7º mês. A festa da Páscoa acontecia no 1º mês do ano, no dia 14. Depois, 50 dias, a festa do Pentecostes. E no 7º mês do ano acontecia a festa dos tabernáculos. A primeira festa, a Páscoa, lembrava o povo de Israel a sua saída do Egito. Era a celebração da libertação daquele povo. A segunda, do tabernáculo, marcava um tempo também especial na nação de Israel, o momento em que Deus deu a lei ao povo de Israel no Monte Sinai, 50 dias depois deles terem saído do Egito. E a festa dos tabernáculos marcava ou celebrava o período que o povo caminhou no deserto, vivendo em tendas. Essas 3 grandes festas eram as principais que o povo de Israel celebrava. E nessa festa de Pentecostes, onde o povo trazia as primícias dos seus frutos, dentro da organização de Deus, dentro do projeto de Deus, nesse dia nascia a igreja.
Eram os primeiros frutos da obra que Cristo havia feito de libertação na cruz do Calvário no dia da Páscoa. Eram os primeiros frutos dessa grande semeadura que havia sido feita por Cristo Jesus. Era a igreja nascendo no dia de Pentecostes. As primícias para Deus. Aqueles primeiros crentes. Aquele momento foi um momento muito especial, porque marcou o início da igreja de Jesus nesta terra. Havia uma promessa de que Deus enviaria o Espírito Santo para estar nesse dia. Essa promessa, ela trazia dois aspectos importantes. Primeiro, o texto de Atos, capítulo 1, verso 4 e 5, ali Jesus diz assim, o autor de Atos, né, Lucas está dizendo ali, e comendo com eles, falando de Jesus, comendo com eles, os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Qual era a promessa que Deus havia feito? A promessa de que Ele enviaria o Espírito Santo e aqueles crentes que receberam a ordem de ficar em Jerusalém até que acontecesse o cumprimento da promessa, aqueles crentes receberiam o Espírito Santo. Eles seriam batizados no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. E essa eu chamo de bênção, né? Ou este presente de Deus para a igreja. Eu posso até imaginar, né, humanamente falando, Deus dando um presente de nascimento à igreja. Não é assim que a gente faz quando nasce um bebê? Vai lá e dá um presente para o bebê. Imagino Deus dando agora que presente. Ele envia o seu Espírito Santo para habitar permanentemente no salvo, no crente. Esse é o primeiro aspecto desta promessa que Deus faz, que se cumpriu no dia de Pentecostes. Naquele dia, Deus enviou o seu Espírito para habitar permanentemente na vida do salvo. Porque até então, o Espírito Santo não habitava nas pessoas, nos salvos. Quando nós olhamos, por exemplo, o Antigo Testamento, nós vamos ver que a manifestação do Espírito era dada a uma pessoa, a outra se saía. Poderíamos citar vários casos em que o Espírito vinha, possuía alguém para a realização de uma obra, para a realização de uma libertação, para a realização de alguma tarefa específica e depois o deixava. Era o caso de Davi, foi o caso de Sansão, foi o caso de Gideão, foi o caso de tantos outros, dos profetas que profetizavam a respeito das profecias de um modo geral. Ou seja, o Espírito Santo vinha, agia naquela vida, fazia o que Deus se propunha a fazer através daquela pessoa e depois o deixava. Mas agora, a grande promessa que Deus fez era que o Espírito Santo viria para habitar de forma permanente no crente. E é isso que está acontecendo. O batismo do Espírito Santo, que Jesus está dizendo aqui, que o povo seria batizado, assim como João Batista batizou nas águas, o crente seria batizado no Espírito Santo, ou seria batizado com o Espírito Santo, é a promessa da habitação permanente do Espírito Santo na vida do crente, na vida daquele que foi salvo, foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus.
O Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes à igreja para nela habitar de forma permanente. Todo crente em Cristo Jesus, todo salvo em Cristo Jesus, tem como presente de Deus, como resultado da sua fé em Jesus, a habitação permanente do Espírito Santo de Deus em sua vida. E nunca mais esse Espírito Santo sai desse crente, porque a promessa é que eles seriam mergulhados nesse Espírito, seria batizado nesse Espírito, receberia esse Espírito como habitação permanente na vida deles. E aí, isso faz toda a diferença de como agia o Espírito Santo no Antigo Testamento. Por exemplo, Davi vai dizer no Salmo 51, ele vai fazer uma oração que não se aplica mais a nós. Quando ele diz, não retires de mim o seu Espírito. Esse pedido de Davi diz respeito a um tempo em que o Espírito Santo vinha e saía. Mas agora, no crente, não há o que se falar em um crente em que não tenha a habitação do Espírito Santo de Deus como fruto desse batismo no Espírito. Amém? Está entendendo? É por isso que Paulo vai dizer que o Espírito Santo foi dado à igreja como penhor da sua salvação, como garantia da sua salvação. É Ele quem nos garante, é Ele quem nos assegura de que jamais o crente perderá a sua salvação, porque Ele é o penhor, a garantia. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, se você quiser conferir. Ele nos foi dado como penhor, garantia da salvação do crente. É o grande, o maior, o presente que o crente pode ter, é saber que ele está garantido, que lhe está garantida a salvação pela habitação permanente do Espírito Santo em sua vida. Até porque não há crente sem Espírito Santo. Paulo vai dizer em Romanos 8:9, que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, nem de Cristo ele é. Esse é o primeiro aspecto dessa promessa, de que Deus enviaria o seu Espírito e a igreja seria batizada, os crentes seriam batizados no Espírito Santo e o Espírito Santo habitaria agora neles para sempre, até o resgate da propriedade dele, que somos cada um de nós. Agora, há um segundo aspecto desta promessa, que é esta que agora eu quero me deter um pouquinho mais. E esse segundo aspecto desta mesma promessa está em Lucas 24. Lucas 24 é o mesmo contexto e a mesma promessa, mas aqui há um aspecto diferente, há um segundo aspecto que eu quero aqui também mencionar. Lucas 24, verso 46. Ali está dito assim, e lhes disse, Jesus falando aos discípulos, né? E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui está o segundo aspecto daquela promessa em que Deus havia feito de derramar o seu Espírito Santo e o fez no dia de Pentecostes. De que aqueles crentes não apenas teriam a habitação permanente do Espírito Santo neles, como também teriam
ou como também receberiam o poder do Espírito Santo em suas vidas. E essa promessa estava, de certa forma, condicionada a que eles permanecessem na cidade de Jerusalém. É isso que é dito no verso 49. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, há um aspecto que distingue o fato de que o Espírito Santo agora habita permanentemente no crente. Esse crente também, ele recebe, como os crentes ali receberam, o poder do Espírito Santo. O revestimento do poder do Espírito Santo. São coisas, embora resultado de um mesmo acontecimento, mas coisas distintas. Eles receberiam também poder, ou como está aqui, revestimento de poder. E quando a gente volta no texto lá de Atos, nós encontramos essa promessa sendo confirmada em Atos 1, verso 8. Quando o texto ali vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa promessa está diretamente ligada àquela lá de Lucas, porque Jesus vai dizer que em seu nome se pregasse arrependimento. Portanto, o poder do Espírito Santo tem a ver com a capacitação que a igreja recebeu para testemunhar, para pregar arrependimento, para anunciar a Cristo Jesus. A habitação do Espírito Santo tem a ver com a nossa segurança de salvação. Mas o poder do Espírito Santo tem a ver com o cumprimento da nossa missão de anunciar o Evangelho, de anunciar o arrependimento em Cristo, de proclamar a salvação em Cristo Jesus. E naquele dia de Pentecostes, essas duas coisas aconteceram. Eu diria, foi um presente duplo. Um presente que valeu por 2. Eles receberam o Espírito Santo para a habitação neles e nunca mais o Espírito Santo sai do crente. Porque ele está lá guardando a salvação que ele obteve em Cristo. Mas também, aqueles crentes, naquele dia de Pentecostes, também receberam esse revestimento de poder para testemunhar. Observa que o texto vai dizer que naquele dia, algo muito estranho aconteceu, né? De repente, verso 2, de repente, veio do céu um som, um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam. Onde é que eles estavam? Eles estavam lá no cenáculo, porque Jesus havia dito para eles: fiquem lá em Jerusalém, fiquem lá. E quando eles desceram lá do Monte das Oliveiras, de onde Jesus foi assunto aos céus, eles entraram no cenáculo, os 120, que compunham aquele grupo, os 11, né, porque Judas já tinha ido, os 11 e mais 120, ou o total de 120, entraram no cenáculo e ficaram ali. Atos 1:14 vai dizer: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esse grupo. Um grupo, segundo o verso 15, diz que eram umas 120 pessoas. Estavam ali reunidos naquele cenáculo, aguardando a promessa.
50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, a promessa se cumpre. Um vento impetuoso, um som do céu, e os que estavam ali, diz o texto, entre eles foram distribuídas línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E o verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eu não vou entrar aqui, irmãos, nas questões pneumológicas do texto, de dons espirituais, sejam eles línguas estranhas ou não é o meu objetivo aqui agora. Mas pensar no resultado que aquele acontecimento produziu na vida da igreja. Porque eles não apenas receberam o Espírito Santo, como havia a promessa de que Deus mandaria, mas eles também foram cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, aquilo que Lucas havia registrado, o revestimento do Espírito Santo, ou como o registro aqui de Atos, poder para testemunhar. E aí, irmãos, essa afirmação de que aqueles crentes ficaram cheios do Espírito Santo, ela é uma afirmação redundante em todo o livro de Atos. Ela é uma afirmação recorrente por várias outras ocasiões. Por exemplo, Atos 4, verso 8, vai dizer que Pedro era um homem, ou foi um homem, e estava cheio do Espírito Santo. Vai dizer também que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, Atos 6, 5. Vai nos falar também de Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo, Atos 11, 24. Vai nos falar de Paulo, que era também um homem cheio do Espírito Santo, Atos 13, 9. Vai nos falar de toda a igreja que estava cheia do Espírito Santo, o próprio texto que lemos, Atos 2, 4 e Atos 4, 31. Ou seja, a afirmação de que aqueles crentes, aquela igreja estava cheia do Espírito Santo, era uma afirmação que era feita constantemente a respeito dos seus líderes e a respeito de toda a igreja, de toda a comunidade cristã. Porque não apenas eles receberam o Espírito Santo, eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. E isso fez toda a diferença no início daquela igreja, no testemunho daquela igreja. Irmãos, eu tenho absoluta certeza de que há uma urgente necessidade na vida de cada um de nós, crentes e igreja, de que sejamos também revestidos deste poder, de que sejamos também homens e mulheres, crianças, adolescentes, igreja cheia do Espírito Santo. Talvez seja a necessidade maior da igreja nesses últimos tempos que estamos vivendo, sermos cheios do Espírito Santo. Assim como foi aquela igreja no seu nascedouro, como foram aqueles crentes no início da sua caminhada cristã. Eles estavam ali, cheios do poder do Espírito Santo, para serem testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, o poder do Espírito Santo tem a ver com o testemunho que a igreja precisa dar neste mundo. O revestimento do poder do Espírito Santo tem a ver com o cumprimento da missão que a igreja tem a cumprir nesse mundo. E enquanto esta missão não for concluída, nós haveremos de ter necessidade de sermos revestidos desse poder. Porque essa missão, a missão da igreja, ela se cumpre
através de crentes e igrejas cheias do poder do Espírito Santo de Deus. E eu ouso falar, só assim vamos poder cumprir a nossa missão, se formos cheios do Espírito Santo de Deus. Se estivermos revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Há uma missão para cumprir, há uma tarefa para fazer. Aquela que Jesus deixou para a sua igreja quando ele foi levantado aos céus. Quando ele reuniu os discípulos e disseram: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Esta missão não será cumprida a não ser por crentes, igreja do poder, cheio do revestimento do Espírito Santo de Deus. Isso não tem a ver com salvação individual. Porque isso, irmãos, graças a Deus, Ele nos garante. Mas o revestimento do poder tem a ver, repito, com o cumprimento da missão que temos a cumprir nesse mundo. Irmãos, tenho certeza de que Deus quer me encontrar e te encontrar como um crente cheio e revestido do poder do seu Espírito. Tenho certeza que Deus não apenas quer, mas é uma necessidade nossa de que sejamos, sim, crentes e igreja na coletividade, cheia do seu Espírito, cheia do seu poder, para que possamos cumprir com eficácia a missão que temos neste mundo. Do contrário, vamos continuar sendo crentes, sentadinhos nessas cadeiras, indo e voltando, ouvindo e voltando para nossa casa todos os domingos, mas sentadinho nessa igreja. E depois vamos morrer e vamos para o céu, porque... Mas a missão. E a missão. E o cumprimento do fazer discípulos. Como está? Não é? Como fica? Bem, quais eram as evidências, ou quais foram as evidências desse poder que aqueles crentes receberam naquele dia de Pentecostes? E eu queria destacar aqui, irmãos, 3 delas, ou 3 evidências que revelam na vida daqueles crentes e na vida daquela igreja que eles estavam revestidos do poder do Espírito Santo, que eles estavam cheios do Espírito Santo. E talvez não, tenho certeza que isso servirá para que nós possamos avaliar a nós mesmos, para que possamos comparar a nós mesmos e a nossa igreja. Se nos falta aquele poder, se nos falta aquele revestimento. Quais são essas evidências? E eu destaco a primeira aqui, é que aqueles crentes que estavam reunidos no cenáculo, orando, em unidade, porque eles estavam unânimes em oração. Aqueles crentes que estavam ali em obediência à palavra de Jesus, ficai em Jerusalém. Aqueles crentes que estavam ali dentro do cenáculo, orando, cantando, posso por isso, cultuando, estavam dentro do cenáculo. Os 120, sentadinhos, porque o texto diz que estavam sentados, né? Sentadinhos nas suas cadeiras,
ouvindo, quem sabe, alguém ali, algum dos apóstolos falando algumas palavras, uma pregação, não sei. Posso imaginar ali eles fazendo um culto entre aquele grupo de 120, no seu cenáculo. Mas agora, revestidos do poder, aquele cenáculo é pequeno para prendê-los, para segurá-los ali dentro. Diz o texto, irmãos, que havia uma multidão do lado de fora. Diz alguns historiadores, alguns comentaristas bíblicos, né, que essa festa, a festa de Pentecostes, costumava juntar em Jerusalém de 1 milhão a 2 milhões de pessoas. Tenta imaginar essa quantidade de gente. Que seja 1 milhão de pessoas para uma festa. Porque tinha gente de tudo quanto é lugar. O texto chega a dizer, de todas as nações debaixo do céu. Era uma multidão. E aí, quando acontece o Pentecostes, quando aqueles crentes são revestidos do poder do Espírito Santo, o que você acha que aconteceu? Aquela multidão entrou para dentro do cenáculo, ou os crentes que estavam dentro do cenáculo saíram em direção à multidão? Qual foi o movimento que aconteceu ali? Diz para mim, o que você imagina? O que dá para a gente imaginar com o Pentecostes, com o enchimento do Espírito naqueles crentes, que todos ficaram cheios? O que aconteceu? Eles saíram em direção à multidão, ou a multidão foi atraída para dentro do cenáculo? Eu acho que é fácil a gente chegar à conclusão de que eles saíram, né? Sim ou não? Sim, óbvio. Até porque uma multidão de 1 milhão de pessoas não caberia, em hipótese nenhuma, muito menos, né? Dentro do cenáculo. Irmãos, a primeira evidência de um crente cheio do Espírito Santo, a primeira evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo, é que as 4 paredes não a comportam. Os crentes cheios do Espírito Santo não se contentará em ficar dentro de 4 paredes. Enquanto lá fora tem uma multidão precisando ouvir de Jesus. Pode ser muito bom isso aqui, irmãos. E é. Aqui a gente canta, aqui a gente ora, aqui a gente louva a Deus, a gente escuta pregação, não é verdade? Mas esse cenáculo não detém um crente cheio do Espírito Santo. Essas 4 paredes não detêm uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela vai sair. Ela vai lá para fora. Ela vai em busca do perdido. Ela vai falar de Jesus lá fora, porque é aqui dentro, irmãos. Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? Quantas vezes você já ouviu falar do amor de Jesus? Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus salva, que Jesus perdoa o pecado, que Jesus transforma o pecador, que Jesus quer levar para o céu? Quantas vezes você já ouviu falar isso? Mas os que estão lá fora, são eles que precisam ouvir isso. E crente cheio do Espírito Santo, ele não vai se contentar com o seu igrejismo, com as suas reuniões de domingo, de vir e sentar, ouvir, cantar e voltar para casa. Enquanto há uma multidão lá fora precisando ser alcançado. Então, a primeira evidência que o poder do Espírito produz na vida de um crente é que ele começa a olhar para fora, é que ele começa a se importar com os perdidos, que ele começa a dizer, olha, aqui dentro não dá mais, ficar aqui, é bom ficar aqui, mas não dá para ficar aqui toda a vida. A vida da igreja não pode se reunir nessas 4 paredes. Há um testemunho a dar, há uma missão a cumprir, e ela não se cumpre aqui dentro. É ótimo estarmos aqui, maravilhoso sentarmos, ouvirmos a palavra, cantar, adorar. Mas os perdidos não estão aqui.
Pode até ser que tenha lá um outro, né? Mas eles estão lá fora, irmãos. Aquele lugar de culto era maravilhoso. Irmãos, eu amo esse espaço, amo esse lugar, amo o que a gente faz aqui. Eu tenho certeza que você também ama. Senão você também não estaria aqui, não é verdade? É gostoso estar junto, cantar louvores a Deus, ouvir a palavra, aprender. Mas a vida da igreja não pode se reunir nessas quatro paredes. E se a igreja está acomodada às suas quatro paredes, se o crente está acomodado a essas quatro paredes, isso está denunciando de que ele precisa do revestimento do Espírito Santo em sua vida, do poder do Espírito em sua vida, do enchimento do Espírito em sua vida, ou como diz Paulo, da plenitude do Espírito em sua vida. Por que não nos importamos com os que estão lá fora? Só uma resposta. Falta-nos o poder do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos. Segundo lugar, ou a segunda evidência que destacamos no texto, de uma igreja, ou de crentes cheios ou revestidos do poder do Espírito Santo, é que aqueles crentes, quando foram lá para fora, eles falaram uma linguagem que o povo entendeu. E essa afirmação é feita 3 vezes aqui no texto. O verso 6 diz assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 8. E aí é uma pergunta que eles estão fazendo. E como os ouvimos falar, cada um em nossa língua materna? E o verso 11, que repete isso aí, né? Tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas. Bem, eu não vou entrar, como eu falei, aqui nas questões de dons espirituais, que não é nosso caso aqui agora. Mas isso me chama a atenção, o fato de que, quando eles saem lá para fora, eles comunicam de forma que o povo que está lá fora os compreende. O texto vai dizer, irmãos, que havia vindo de todas as nações debaixo do céu, verso 5. Né? Se nós formos aí enumerar todas as nações que são apontadas aqui no texto, assim, por baixo nós vamos ter ali pelo menos, talvez, umas 15 a 20 nações diferentes ali. Povos, alguns judeus, não judeus, mas de diversas nações, cada uma falava uma língua. Mas aquela igreja, aqueles crentes, agora revestidos do poder do Espírito Santo, eles vão para o lado de fora, e lá fora eles falam uma língua que todos entendem. E o que eu posso extrair disso aí? Irmãos, talvez você concorde comigo. Eu penso que a igreja, nós crentes da igreja, nunca pregamos tanto quanto temos pregado ultimamente. Nunca se pregou tanto, nunca se anunciou tanto o evangelho como tem sido anunciado ultimamente. Bem, basta a gente pensar na quantidade e na facilidade que se tornou os meios de comunicação. Liga seu rádio, você passa inúmeras estações, você vai ver igrejas pregando, pregadores pregando a Bíblia. Você liga a televisão e tem vários canais de televisão de cunho cristão pregando. E aí eu incluo até aqueles canais
não evangélicos, mas cristãos. Ou seja, nós temos tido uma facilidade enorme, uma abundância enorme de meios de pregar e tem sido usado. Basta você ver a internet, os recursos que temos, as redes sociais, o YouTube da vida, né? As plataformas como o YouTube e outras. A quantidade de igrejas fazendo transmissão de culto. A abundância de pregação que tem se produzido, de debates, que se tem produzido nesse nosso tempo, onde a facilidade de comunicação se tornou enorme. Não é verdade? Agora, paradoxalmente, ao meu entendimento, ao meu ver, nunca se pregou tanto, mas nunca se obteve tão pouca conversão. Às vezes eu converso com alguns pastores e o ponto convergente é a escassez de conversões. Mas como assim? Se tem se pregado tanto? Porque não temos tido proporcionalmente tantas conversões quanto a quantidade de pregações, de comunicação que tem sido utilizado para difundir, para propagar o Evangelho. Como eu falei hoje pela manhã, Brasil são 40 milhões de crentes. Mas, irmão, se passarmos a peneira, tenho para mim que fica talvez aí 50%. Se ficar. Porque, na verdade, quero estar enganado quanto a isso. Mas não é o que eu vejo. Na verdade, o que tem se produzido são adeptos de um cristianismo. Adeptos de uma religião muito diferente daquilo que Jesus nos mandou fazer, que é discípulo. E por que eu falo isso? Porque discípulo implica conversão. E conversão tem a ver com mudança. Mudança de caráter, mudança de atitudes, mudança no linguajar, mudança na maneira de se comportar. Conversão tem a ver na maneira de se vestir, na maneira de falar, no testemunho, na diferença do comportamento. Conversão tem a ver com mudança. Mas o que observamos às vezes são pessoas se dizendo que estão se tornando crentes, mas não se observa mudança em suas vidas. E isso denuncia de que o que tem sido produzido não são discípulos, mas são adeptos, prosélitos. Porque onde está a mudança? No linguajar de muitos que se dizem crente. Onde está a mudança na maneira de se comportar, de se vestir, de se portar diante do mundo? Em muitos que se dizem crentes. Quando o seu testemunho denuncia de que de crente não tem, ou tem pelo menos nome, né? Nada mais. Irmãos, eu não estou aqui floreando. Olha, observa o testemunho de muitos que estão se dizendo ser crentes.
A gente não precisa buscar não precisa muita dificuldade para encontrar os escândalos que têm sido produzidos no meio daqueles que se dizem crentes. Os maus testemunhos que têm sido observados entre aqueles que se dizem crentes. Bem, abre aí o seu YouTube, que você fica abismado. Liga a sua televisão, cada dia é um escândalo. Pastor agora virou notícia de páginas criminais. E não é por causa do nome de Jesus, é por causa das suas falcatruas. É por causa das suas corrupções. E eu não me refiro só a pastor, crentes, de um modo geral, cujo testemunho está na lama. Irmãos, isso não é conversão. Então, como eu falei de manhã, se passar a peneira, tenho para mim que talvez 50% disso aí é muito. Mas isso é com Deus, é Deus quem vai fazer a peneira no último dia. Será que a igreja tem se feito entender por aqueles que estão lá fora? Por que eles não estão entendendo a mensagem que estamos pregando, já que estamos pregando muito? Porque o mundo não está entendendo a mensagem que esta igreja está pregando. Tenho para mim que tem hoje 2 motivos. Primeiro, é que muitas vezes a mensagem que a igreja está pregando, a mensagem que pastores estão pregando, a mensagem que crentes estão pregando, estão desassociadas com o testemunho que estão dando. Ou seja, a vida se tornou uma contradição daquilo que estão dizendo. E aí não há quem entenda a mensagem da igreja. Ao contrário, são motivos de zombaria, de descrédito. Aqueles crentes cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo, falavam e o povo entendia. Compreendia a mensagem, porque viam a transformação na vida deles. Porque percebiam que havia uma sintonia no testemunho e na vida. E aí entendiam. E aí compreendiam o que eles estavam dizendo. Compreendiam a mensagem. Produziu impacto naquelas vidas. Porque pregavam e viviam uma vida transformada. Irmãos, de outra forma, a gente pode se esgoelar falando de Jesus, mas se o nosso testemunho não acompanhar a nossa vida, eles não vão entender. A gente vai falar línguas estranhas, mas eles não vão entender. Segundo motivo, porque muitas vezes o mundo não entende, é o resultado natural, é porque tem faltado esse poder. Tem faltado esse poder nas nossas vidas. Tem faltado esse revestimento de poder. Há uma denúncia que o profeta Oséias faz a respeito da nação de Israel em determinado momento dessa nação, que ele diz:
como é o povo, assim é o sacerdote. Ou seja, o povo e os sacerdotes, ali naquele contexto da nação de Israel, naquele momento, estavam tudo corrompido. Esses dias eu ouvia um vídeo, né, do YouTube a respeito de uma pastora que havia sido presa. Isso tem se tornado recorrente, irmãos. Esse tipo de notícia. Como eu falei, não é porque estava pregando o evangelho, não. É porque estava misturado na lama das falcatruas. Essa mulher, que se dizia pastora, ela se dizia também advogada. E como advogada, ela prometia a intervenção de Deus nos processos dos crentes da membresia dela. Mas tinha um detalhe, eu falo rindo porque, meu irmão, chega a ser cômico. Essa pastora dizia para os crentes: Deus vai resolver o seu problema na justiça. Isso do púlpito. Mas na conversa, ela dizia: olha, você tem que me dar 2.000, 3.000, 10.000, 30.000, porque era a maneira que ela devia ter os canais dela, não sei nem como é que era o negócio lá, dentro do judiciário, para comprar os favores dos juízes. Você acha que é piada? Acha que é história? Essa mulher foi presa, não? Bem, deveria também ter sido preso os membros que deram dinheiro, porque muitos foram para a justiça reclamar que foram lesados. Foram lesados. Agora se imagina. Eu vejo Oséias dizendo: tal o povo, tal o sacerdote. E é essa mensagem que o mundo vai entender? Não vai. Não vai. Paulo vai dizer, quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 2, 4, ele vai dizer: 1 Coríntios 2, 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo tinha consciência que não era a argumentação dele, a sabedoria humana, que fazia com que a mensagem fosse compreendida pelos que ouviam. O que fazia com que o povo lá fora entendesse a palavra pregada era a demonstração do poder do Espírito, ou do Espírito de poder, como Paulo diz aqui. Então, se a gente quer que o mundo entenda a mensagem que estamos pregando, que o mundo compreenda aquilo que estamos falando, e eu estou usando aqui figuradamente essa expressão compreender, porque não é a compreensão racional de sabedoria humana, mas da demonstração do poder do Espírito. Precisamos desse poder do Espírito. De outra forma, eles não vão compreender. Então, a segunda evidência de que do enchimento do poder, ou do poder do Espírito que estava sobre aqueles crentes, é que eles falavam e o povo lá fora entendiam. Amém? Em terceiro lugar, para a gente fechar aqui, a
terceira evidência desse poder na vida daqueles crentes é que diz aí, é o que está no verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. E aí eles fazem uma pergunta, né? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Em terceiro lugar, a terceira evidência de um crente cheio do poder do Espírito, da igreja cheia do poder do Espírito, é que eles falam daquilo que estão cheios. Simples assim. O que eles falavam? Eles falavam, cada um nas línguas que o povo entendia, né? Mais de 15 nações ou 20 nações ali. E o que eles falavam? O que eles falavam? O que diz aí o texto? Falavam o quê? As grandezas de Deus. O teor da conversa daquele povo, o teor da mensagem daquele povo, era Deus. Era Deus. Falavam do amor de Deus, da salvação em Jesus, da palavra da Bíblia, não sei exatamente, mas falavam das grandezas de Deus. Certamente não estavam ali falando dos últimos acontecimentos naquela sociedade. Certamente não estavam ali falando da última cena da novela que assistiram no dia anterior. Não estavam ali falando do campeonato do seu futebol preferido. Não estavam ali falando, por exemplo, do último lançamento da Netflix ou de coisas semelhantes. O que brotava dos lábios daquele povo era daquilo que eles estavam cheios de Deus, e a sua boca transbordava as coisas de Deus, as grandezas de Deus. Não estavam falando da vida alheia, certamente que não. Não estavam emprestando a sua boca para fazer fofoca. Não estavam fazendo ou falando mal um dos outros, mas eles estavam falando daquilo que estavam cheios, e um crente cheio do poder do Espírito Santo falará das coisas de Deus, falará das coisas do alto. E é por isso que muitas vezes nós nos reunimos, nós nos encontramos com os que estão lá fora e falamos de tudo, menos de Deus, menos do Salvador, menos do perdão, menos da graça. Falamos de tudo, do filme, da novela, do futebol, dos últimos acontecimentos, da tragédia, do crime, mas não falamos de Deus. Isso tem a ver com aquilo que Jesus falou, Mateus 12:34. Que a boca fala, porque o coração está cheio. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder, revestido do poder do Espírito Santo de Deus, falará das coisas de Deus. Aquela igreja percebeu aquele momento em que tinham mais de 15 ou 20 nações ali, muita gente ali, e o que eles disseram? Vamos aproveitar a oportunidade. Vamos lá falar das grandezas de Deus. E foi o que eles fizeram. A multidão não entrou dentro do cenáculo, eles que foram. Foram falar, foram ouvidos e entendidos. Falavam da grandeza de Deus. Como tem sido as nossas conversações, irmãos? Veja, se muitas vezes nós não desperdiçamos oportunidades. É ou não? Sim. Isso só nos denuncia a nós mesmos que precisamos desse poder.
Porque quem está cheio do poder do Espírito Santo vai aproveitar as oportunidades para falar das coisas de Deus, para falar do Salvador, para falar do perdão, da graça, da misericórdia, do plano da salvação. Vai falar isso, porque ele está cheio disso. E ele não vai... Algo natural, algo, sabe... É Deus que vai brotar, é o Evangelho, é Bíblia, é a boa nova que vai brotar dos seus lábios. Eles falavam das grandezas de Deus, porque estavam cheios do poder do Espírito Santo. O contrário de uma vida cheia do Espírito Santo vai falar de tudo, irmãos. Tudo vai ser motivo para conversa, menos Deus. Então, creio, queridos, que nós precisamos muito olhar para cima e clamar: Senhor, enche-me do teu poder. Reveste-me do teu poder. Como crente, como igreja, precisamos sinceramente olhar para esta igreja e nos compararmos. Falei: Senhor, eu preciso tanto deste poder. Eu preciso tanto desse investimento, Senhor. Reveste-me do teu poder. Enche-me do teu Espírito. Eu tenho, como eu disse inicialmente, tenho para mim que essa é a nossa maior necessidade, irmãos. Clamarmos isso ao Senhor. Como crente, como igreja. Nossa maior necessidade. Será que a mensagem que temos pregado tem sido entendida? Por que falamos? Na melhor das hipóteses, fazemos um prosélito. Fazemos um adepto. Quando Jesus nos mandou fazer discípulo. Por que muitas vezes nos acomodamos a sentar nessas cadeiras todo domingo e saímos dali e sequer nos preocupamos com quem está perdido? Por que a gente se encontra com muitas pessoas, se esbarra uma multidão toda hora aí lá fora, e a nossa boca não se abre para falar de Jesus? Por que será? Que o Espírito Santo nos dê uma resposta. E que a gente responda a Ele com esta oração: Senhor, enche-me do teu Espírito. Enche-me do poder do teu Espírito. Porque é isso que, em última análise, vai fazer diferença, irmãos. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Queria desafiar você. Desafiar você a separarmos esta semana para fazermos uma única oração, ou fazermos um único pedido: Senhor, enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito. Reveste-me do teu poder. Como disse, talvez seja a nossa maior necessidade, como crente e como igreja. Então, como crente e como igreja, eu lanço esse desafio para todos nós, para mim, para os meus irmãos, Ministério de Louvor, você, todos nós. A esta semana, estarmos voltando a esse texto, lendo este texto e fazendo esta oração: Senhor, enche-me do teu Espírito.
Enche-me do poder do Teu Espírito. Clamarmos, clamarmos e clamarmos mais. Há uma missão a cumprir, tarefa. Há pessoas perdidas lá fora que precisam nos entender. Mas só faremos, isso só vai acontecer se a gente decidir a fazer esta oração, a pedirmos isso, clamarmos por isso, buscarmos isso, até que do alto sejamos revestidos do poder, como aqueles crentes. Eles não saíram para pregar até que fossem revestidos do poder. Eles não saíram da sua Jerusalém até que fossem revestidos do poder. Senhor, ó Deus, faz-nos entender, ó Pai, a Tua palavra. Não com o entendimento do cérebro, da mente, mas com aquele entendimento que vem do Teu Espírito na nossa alma, para que compreendamos a nossa urgente necessidade, como crente, como igreja. Senhor, há um mundo lá fora, uma multidão, que está ouvindo, mas não está entendendo. Mas precisa entender, ó Pai, a mensagem do Senhor para serem salvos. Tu nos deste esta tarefa de ir, pregar, ensinar, falar, testemunhar. Mas não temos como cumprir esta tarefa a não ser que sejamos revestidos do Teu poder. Então, Senhor, firmamos esse compromisso de passarmos estes 7 dias, esta semana, clamando por este poder do Teu Espírito, por esse revestimento do Teu Espírito, por este enchimento do Teu Espírito. Senhor, segundo o Teu querer, Pai, porque entendemos que esta é a Tua vontade. Quando Paulo fala aos Efésios, enchei-os do Espírito. Senhor, é uma ordem que nos é dada. Então eu quero, Senhor, eu quero ser um crente cheio do Teu Espírito. Eu quero que esta igreja seja uma igreja cheia do Teu Espírito, cheia do poder do Teu Espírito, para que possamos cumprir esta missão que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.